ao médico, vamos ao nosso pediatra e vamos falar de uma coisa que pode ser de muito interesse para si. O uso de antibióticos é muitas vezes generalizado. Ou seja, tomados à toa. Muito. Ai, dói-me isto. Antibiótico. Ah, dá antibiótico ao menino. Que é uma infecção. Agora, falando de você, no entanto, há cada vez mais cuidado no que diz respeito à prescrição deste tipo de medicamentos. À nossa espera já está o nosso pediatra, Hugo Rodrigues, para nos explicar tudo. Um forte aplauso para ele. Vamos embora. Bora lá. Doutor! Ai, que lindo consultório! Fantástico. Gosta do consultório? Está muito jeitoso o consultório. Olá, Hugo, bom dia. Bom dia, em primeiro lugar, deixem-me dar-vos os parabéns, que está fantástico. Está fantástico, está no... Sinto o meu anfitrião hoje. Ah, Não, claro, exatamente, não, mas é mesmo. viemos à consulta, este é o meu mais novo. Já tem barba? Ah, já tem barba, tem um Um bocadinho... problema qualquer. É acne juvenil. Não, vamos falar a sério. Aliás, eu pedia lá para casa que se tiverem perguntas para fazer ao Dr. Hugo, o Dr. Hugo é fantástico a explicar tudo. Portanto, se quiserem enviar-nos ainda aqui em tempo útil, se consiga colocar as perguntas no Facebook, nós vamos tentar. Portanto, vamos falar de antibióticos, Posso não é? fazer a primeira pergunta, doutor? Com certeza, tu que tens uma criança pequenina. O que é que são... aliás, temos aqui o livro. Ah, é verdade? Desculpa, É Júlia. verdade. Pediatria para todos, todas as questões, os mitos que existem sobre a saúde infantil, não é? Exatamente. Estão aqui todos, portanto, é comprar, já vou lá para casa, porque é sempre bom ter este livro em casa. Eu já tenho. E Tem é muitas sempre bom. perguntas. E, aliás, resultado da sua página de Facebook, que é... Do meu blog. Do seu blog, que é um sucesso espantoso. Um dia deste já com 1 milhão de visitantes. Já está em não é? 900 e qualquer coisa mil, portanto, Ah, está então é quase. hoje. Forte aplauso, Um forte aplauso, é hoje. Isso é sério. Bom, Ora bem, primeira pergunta é tua. para quem não sabe, e eu também não sei, o que são antibióticos e a minha pergunta é, fazem mal à saúde? Acho que vou responder a primeira pergunta porque acho que faz todo sentido. Um antibiótico é um medicamento que tem a capacidade de matar ou então inibir o crescimento de bactérias. E este é o primeiro aspecto que é importante esclarecer. Não mata vírus, não mata fungos, não mata parasitas, mata só bactérias. E, portanto, não serve para todas as infecções. E se calhar faz algum sentido também explicar o que é um vírus e o que é uma bactéria. Porque a maior parte das infecções com crianças são infecções provocadas por vírus, as chamadas viroses, que dão dores de cabeça aos pais. Não, é que nunca sabe, quando um pediatra diz é uma virose, eu fico logo irritada, Isso é um doutor. mito. Isso se calhar É é um para outro mito? programa. Acho É que sim, outro programa? acho que sim, acho que podemos falar sobre isso. Pronto, o vírus, o que é? O vírus é uma partícula extremamente simples, é uma partícula muito pequena, que é tão simples que não tem capacidade de se multiplicar. Precisa de uma muleta, precisa de invadir as nossas células, usar a nossa maquinaria para produzir mais vírus e, em grande parte das vezes, depois dos vírus estarem formados dentro da célula, a célula tem que estourar para libertar os vírus para o resto do corpo. Ok. Por isso é que a maior parte das infecções víricas passam com o tempo, porque o próprio vírus vai limitar a sua capacidade de se multiplicar, porque destrói as células que são as muletas para produzir novos vírus. E por isso é que as infecções víricas duram em média de 3 a 5 dias. E dão grandes aborrecimentos e dores de cabeça aos senhor. pais. E não há muitas coisas para fazer, não é? Não, é esperar, é dar tratamento sintomático, tratar os sintomas e esperar que o nosso maior aliado resolva o problema que é o tempo. Agora, quando são de facto bactérias, então é que temos Exatamente, que a recorrer bactéria ao é diferente. A bactéria tem capacidade de divisão, é uma partícula mais agressiva, é um micro-organismo mais agressivo, que tem capacidade de destruir as nossas células e essas sim vale a pena tratar com antibiótico e é só para essas que temos indicação de dar um antibiótico. Ok. A questão de se fazem mal à saúde ou não, eu diria que se forem bem dados, não. Não há dúvida de que é um medicamento, todos os medicamentos têm efeitos laterais e os antibióticos, como é lógico, também terão os seus efeitos laterais. Quais são os efeitos colaterais? Depende. Há um que é relativamente comum, que são as diarreias. Diarreias. Porque Porquê? altera a nossa flora intestinal. Exatamente. Não sei se têm noção, mas ando a li o estudar. livro, doutora. Eu li. Mais de 3 quilos do nosso peso, em média, são bactérias. Não sei se tinham esta noção. 3 quilos? 3 quilos. Nós Eu tenho transportamos 5, eu tenho connosco. muitas. Portanto, quando temos que perder 3 quilos, não são estes que devemos perder. São as chouriças e as alheiras que estavam a falar há um bocadinho. Ah lá, não me tira alegrias, não me tira alegrias quando eu estou tão contente com o A questão das bactérias é que elas exercem uma função, seja no desempenho de algumas funções do nosso organismo, nomeadamente a digestão, por exemplo, é o principal exemplo, seja até pelo facto de ocuparem espaço as bactérias boas e não darem espaço para termos bactérias más. Ou seja, quando exageramos nos antibióticos,
vamos não só matar aquelas bactérias más, como também as boas. Exatamente, podemos desequilibrar e aí vamos ter alguns efeitos laterais e aí sim podemos estar a ser nocivos para a saúde. Ora, eu falei e está a acontecer. Estão a aparecer perguntas aqui no nosso Facebook. Ora, é para cá, há aqui uma que não é de uma criança, mas tem graça. Tem graça, não tem graça, é uma questão que eu nunca tinha pensado. Diz a Cátia Leite, muito obrigada, Cátia, por ter enviado a sua constatação. Ela diz: eu não sou criança, portanto é uma adulta, mas ao contrário das outras pessoas que incham com os antibióticos, eu engordo mesmo. Cerca de 5 quilos na semana de cada toma. Isto será possível ou esta senhora está aqui a fazer umas avaliações, se calhar um bocadinho... Eu penso que não será um efeito direto do antibiótico. O que acontece muitas vezes é quando a pessoa está doente, perde o apetite. E quando se começa a sentir melhor, volta a ter apetite. Pois. Se calhar pode ser aí que justifique, porque não é um efeito lateral muito comum dos antibióticos, nem de todo é um efeito lateral igual para todos. Não existem todos os antibióticos no efeito lateral. Portanto, não acredito que seja um efeito direto do antibiótico. Se calhar tem a ver com o facto do organismo estar a ficar melhor e, portanto, automaticamente vai Mas ter de mais facto as apetite. pessoas incham um bocadinho com os antibióticos? Não é uma queixa frequente. Não é uma queixa frequente. Não. Então a Cátia, Há se calhar... aqui uma questão de pessoas que já têm mais alguma idade, que perguntam se é verdade que os antibióticos enfraquecem os dentes. Eu nunca tinha ouvido isso até ler aqui. E tal, os dentes são fraquinhos, que eu tomei muitos antibióticos quando era criança, miúdo. é muito frequente. Na maior parte das vezes é um mito. É um mito? É um mito. Há realmente uma classe de antibióticos que não é que enfraqueça propriamente, mas dá uma cor amarelada aos dentes. Nós nem usamos na pediatria esse tipo de antibióticos, portanto, nem sequer será por aí. Agora, há crianças que tomam muitos antibióticos e depois, não como reflexo desses tomas de antibióticos, mas como reflexo de uma higiene oral menos bem executada, porque é difícil, às vezes ter uma boa higiene oral com as crianças, acabam por ter cáries e desenvolver alguns problemas de saúde oral que não têm diretamente a ver com os antibióticos, mas as costas largas e acaba por se justificar. Olha, há uma questão muito importante e eu, como mãe, às vezes acho que não fui tão zelosa quanto. Porquê que os antibióticos devem ser tomados até ao fim? Isso é uma ótima questão. É a questão. A maior parte dos antibióticos atuam sobre as bactérias quando elas se estão a dividir. Não tem capacidade de atuar contra bactérias que não se estão a dividir. E as bactérias não se estão todas a dividir ao mesmo tempo. Portanto, nós, quando vamos dar os antibióticos, vamos estar a atuar sobre as que estão a dividir-se naquele momento e, com o passar dos dias, a maior parte das bactérias vão sendo destruídas e a pessoa começa a se sentir melhor. E às vezes há a tendência, já estou melhor, não preciso disto mais para nada. E as pessoas param o tratamento antibiótico a meio. O que é um disparate, porque as bactérias que estavam mais lentas a reproduzir-se, ainda vão estar lá, vão se reproduzir, vão dar colónias só dessas bactérias e, portanto, vamos ter um agravamento da situação passados uns dias. Tenho outra questão para o doutor. Agora esqueci-me qual era a questão. Se houver um exagero, sempre que há qualquer coisa, toma-se... Eu lembro-me que houve uma altura que eu fazia muitas amigdalites. Então, pumba, o antibiótico. E depois dizia-me o médico: cuidado, que isto agora já pode deixar de fazer o efeito pretendido. É verdade? É verdade. Isso chama-se resistência. Tenho aqui uma pergunta justamente de uma espectadora sobre isso. E é importante esclarecer o que é isso. A resistência é quando os antibióticos deixam de fazer efeito e isso acontece, na maior parte das vezes, porque se vai usando muitas vezes o mesmo antibiótico e nós vamos matando sistematicamente as bactérias que são sensíveis. Como nós vimos há bocadinho, nós temos imensas bactérias e há de haver algumas que são resistentes ao antibiótico. Se nós matamos as sensíveis, vão reproduzir-se as resistentes e vão ser essas que vão ocupar os nichos, são essas que vão ocupar os lugares, são essas que vão dar origem a novas infecções e nós estamos ali a queimar uma arma. Para rematar só essa questão, para dar aqui eco a quem nos está a ver, é a Tatiana Bagos, que diz que tem uma filha de 1 ano e 3 meses, já vai na terceira otite e no terceiro ou quarto antibiótico. E ela acha que, se calhar, já existe essa resistência. Será? Ela diz que, entretanto, não melhorou. Pode existir, embora a questão das otites tenha algumas particularidades, porque muitas vezes tem a ver com questões anatómicas das próprias crianças, com o facto dos canaizinhos que unem as otites ao nariz serem mais horizontais, serem mais curtinhos e poder haver uma contaminação mais fácil do nariz para os ouvidos. Pode haver uma resistência, porque as bactérias ganham os antibióticos. A minha filha deixou de as ter quando largou a Xuxa. Sim, está provado que é um fator de risco para otites, porque com a sucção fecham esses canaizinhos, portanto, as bactérias que estão lá dentro ficam lá dentro. Portanto, vão dar origem a otites. Portanto, mas também pode haver a questão da resistência, porque as crianças ganham as bactérias pelo contacto
com o meio ambiente, nomeadamente com os adultos, que transportam bactérias resistentes e que vão passando as bactérias também às crianças. Portanto, as crianças podem ter bactérias já de si resistentes. E pode haver algum problema? Imaginemos uma criança que começa a sua vida com estes problemas, de otites, ou seja o que for, que são obrigadas ou têm que tomar durante logo nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos, muitos antibióticos. Pode haver problemas depois mais adiante na sua vida ou nem por isso? À partida não, porque depois nós temos capacidade de ir gerindo este equilíbrio das bactérias. Portanto, a não ser que seja algo muito exagerado, a partir de nós depois conseguimos reequilibrar. Agora, há um conceito que é importante. É pior ficar com uma infecção bacteriana do que o antibiótico. E isto é importante. Por isso nós temos que selecionar bem as infecções e quando fizer falta dar um antibiótico, não devemos ter medo, mesmo que a criança já tenha tomado. Há antibióticos melhores do que outros? Não. Ou melhor, há para determinadas situações uns que funcionam melhor e há para determinadas situações outros que funcionam melhor. Isto tem a ver com o que se chama o espectro de ação do antibiótico. É o leque de bactérias que o antibiótico mata. Claro. Há alguns antibióticos que matam muitas bactérias diferentes ao mesmo tempo. Têm um largo espectro. E às vezes, quando não se está muito bem certo que tipo de bactéria está envolvida, é fácil prescrever um desses, o que é disparate. Porque vamos estar a matar uma mosca com uma espingarda. A Cristina Ambrósio pergunta, se nos atrasarmos com a toma do antibiótico, como devemos proceder? Que é uma pergunta que... Se nos atrasarmos com a toma do antibiótico. Estamos a tomar de 12 em 12 horas, se atrasar um bocadinho, é retomar normalmente, não há problema nenhum. Deve ser mais ou menos às mesmas horas, precisamente para manter um nível constante do antibiótico, para apanhar todas as bactérias que iniciam a sua replicação, como falamos há bocadinho. Há aqui questões que não Bem, são estão propriamente... a chover questões. Mas, olha, Ainda bem, é ótimo. há aqui questões que Estão não têm a a ver chover. com as crianças. Pois Isto não, há é muita uma gente consulta de pediatra. Tipo aquela, eu posso beber álcool com um antibiótico. As crianças, não, por norma, não... A pediatria vai até aos 18 anos. Portanto, a pediatria vai até aos 18 anos, já apanha um bocado os problemas. Mas a Maria Mesquita tem aqui uma pergunta interessante que tem a ver com isto, entre as bactérias e os vírus. Pergunta ela, como é que sabe se as amigdalites são virais ou bacterianas? Eu costumo dizer que a olhómetro ninguém consegue distinguir. Olhómetro! A olhómetro ninguém consegue distinguir, porque todas elas podem ter o mesmo aspecto. Claro que se estiverem as amígdalas mais vermelhas, mais carregadas com os pontinhos brancos, tem mais probabilidade de ser bacteriana, mas a olhómetro não se consegue. O que nós temos, em grande parte dos locais neste momento, são uma coisa que se chama testes rápidos. Com uma cotonete tira-se um bocadinho de pus da garganta e faz um teste, tipo um teste de gravidez. Em 5 minutos temos o resultado com uma alta taxa de fiabilidade. Se for positivo, damos um antibiótico. Se for negativo, temos que convencer os pais, que às vezes é difícil, de que não vai precisar de antibiótico daquela vez. E geralmente as pessoas dizem, mas da outra vez também disseram que não precisava e ao fim de 3 dias precisou. Pois. E às vezes não é fácil gerir isto. Às vezes não é fácil gerir esta pressão dos pais. Temos que saber criar uma relação de confiança e mostrar-nos disponíveis para reavaliar passados 2 ou 3 dias. Pois, não, vamos, eu tenho 1000 perguntas, não sei se depois terá possibilidade de espreitar e sim, senhor, já fiz isso da última vez. Exatamente, no nosso Facebook e dar aqui algumas explicações. Estão realmente a chover questões, algumas que têm a ver com antibióticos, outras nem tanto, portanto não podemos passá-las todas aqui. Mas temos aqui uma jovem que se chama Adriana e que diz que tem hoje 18 anos e que o Dr. Hugo é um anjo e que lhe salvou a vida. É verdade, e que tem imensa pena de já não ir ao pediatra. Acho que sei quem é. Um beijinho à Adriana. Um beijinho, Quando ela precisar, estou disponível. Um beijinho à doutora. Um aplauso para a doutora. Muito obrigada. Muito obrigado, eu. Tem que voltar, Claro que e está cheio. Cheinho, hein? A gente vai ter que o trazer aqui todas as semanas, porque as perguntas são muitas. São muitas e muito diferenciadas. Bom, então depois...